Página 61. Vamos começar um novo caderno. Peguem os seus cadernos. Boa noite a todos. O tema é 1. Vai falar sobre os circuitos da produção, o espaço industrial no Brasil. O espaço industrial é caracterizado por uma concentração de indústria que se iniciou num processo intensivo a partir de 1930. Entre os séculos 16 e 19, houveram atividades no Brasil, primeiro agropecuárias, relacionadas à produção de carne bovina, depois extrativistas, relacionado à retirada de cacau, de guaraná, de algodão e de outras espécies, sobretudo chamado drogas do sertão na região de Manaus, Amazonas. O sistema produtivo no Brasil se concentrou na região sudeste, que condiz aos estados de Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro. Houve uma queda na importação dos produtos e, por isso, o Brasil começou a produzir outros tipos e espécies de produtos, sobretudo durante o século 17 e 19, a extrair minérios, ou seja, extrair pedras que tinham valores diferenciados. Alguns eram pedras preciosas, outros eram apenas minerais, assim como o ouro, a prata, o bronze e outros derivados do território, sobretudo de Minas Gerais. Daí deriva o nome, as Minas Gerais, ok? Então, a gente vai pensando que ao acabar, eles não conseguirem mais encontrar aquela determinada espécie, como foi no pau-brasil no início do século XVI, assim depois o ouro e a prata em outros séculos, eles passaram a produzir iniciaram um outro ciclo econômico no Brasil, que foi a produção de café. Então, o café foi produzido no Brasil, sobretudo por conta das necessidades externas, né, da Europa e dos Estados Unidos. Então, emerge uma burguesia cafeeira, há uma queda das exportações agrícolas no país, diretamente envolvidos pela Segunda Guerra Mundial, que vai de 39 a 45, e aí tudo isso aconteceu antes da industrialização. Houve uma possibilidade de produção e aumento e criação de riquezas através da produção do café no Brasil? Sim, houve uma possibilidade. Isso possibilitou outras coisas, deu a oportunidade dos burgueses cafeicultores conseguirem investir o seu dinheiro na indústria. Há uma possibilidade, uma abertura do desenvolvimento da construção de fábricas. E essas fábricas estavam concentradas aqui na região sudeste. Havia estrutura num determinado território, havia transportes, possibilidade de mobilidade, ferrovias e portos, havia uma possibilidade de se trazer a mercadoria ou escoar a mercadoria até os portos para serem levados para outros países. Tendo essa possibilidade, se produzia determinado produto, tá? Isso se potencializou por conta da imigração que ocorreu diante a abolição da escravatura no Brasil e a ausência de mão de obra qualificada. Se substituiu pelo trabalho europeu e asiático. O Casato Maru chega em 1908, primeiro navio japonês, que demora 42 dias para chegar aqui. Depois você tem a chegada dos italianos, final do século XIX e início do século XX. Eles chegam lá no Porto de Santos e são trazidos para trabalhar e ficam esperando, aguardando as fazendas onde eles trabalhariam. No início, numa possibilidade de trabalhar aqui, nas fazendas de café. Ficavam no Museu da Imigração na região do Brás, aguardando então a chamada para ir trabalhar nas fazendas de café. Então, tanto japoneses como italianos ajudaram a embranquecer a população brasileira, e isso era parte de um projeto de embranquecimento da população brasileira. Ok? Entre 1930 e 45, Getúlio Vargas adota uma política nacionalista que estimulava a industrialização nacional. Então, potencializa isso que se iniciou tardiamente no Brasil e que já tinha acontecido na França e na Inglaterra a partir de 1780. Criando leis, instituições, indústria de base, empresas públicas, como, por exemplo, a consolidação das leis do trabalho. Lembra? CLT, que é a sua carteira de trabalho. Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, para subsidiar aí o desenvolvimento econômico e social, o BNDES. A Petrobras, a Companhia Siderúrgica Nacional, a CSN, lá em Volta Redonda, entre outras que organizaram o sistema produtivo do país.
Porém, foi no governo de Juscelino Kubitschek que a modernização ocorreu e potencializou. Lembra do plano, do projeto do JK? Fazer o Brasil crescer, a Brasília crescer, e isso em 5 anos. 50 anos seria, na verdade, ele tinha um slogan que ele dizia: vamos fazer o Brasil crescer 50 anos em 5. Esse foi o maior endividamento do Brasil, né? Ajudou e potencializou para que ocorresse posteriormente a crise econômica na década de 80. Por meio da transferência de multinacionais para o Brasil, predominantemente para o Sudeste. Havia infraestrutura para isso. Seu governo foi responsável pela expansão da indústria automobilística multinacional, empresas, a Ford, Volkswagen, chegando ao Brasil. Construção da capital federal, Brasília, coração do país. Retira-se a capital, que era o Rio, e vai para Brasília. Isso anteriormente era Salvador. Construção de rodovias, Belém-Brasília, né? A Regis Bittencourt, a BR-116, Transoceânica, Belém-Brasília, a Transamazônica. Expansão da indústria de base. Qual é a indústria de base? Aquela que produz máquinas. A indústria de base, então, vai servir para produzir outros produtos de alto valor agregado, por exemplo, máquinas que serão utilizadas em outras fábricas para produzir outras mercadorias, sejam produtos de baixo valor agregado, produtos duráveis ou não duráveis. Ampliação da geração, transmissão e distribuição de energia através das através das usinas hidrelétricas, ok? Então, as usinas, que são o crescimento das usinas no Brasil, seja na produção de energia através de água, através dos ventiladores da energia obtida através do vento, nas regiões planas do Ceará e em outras regiões do Brasil, assim como também a produção de energia através das placas fotovoltaicas, aquelas placas que absorvem os raios solares, ok? Dessa forma, a atividade industrial passou a comandar a economia e a sociedade, tornando todas as outras atividades subordinadas a ela, além de ampliar a oferta de serviços e equipamentos urbanos das grandes cidades brasileiras. Vamos lá? Atividade 1. Após as orientações da professora, responda as questões a seguir no seu caderno. Durante muito tempo, o Brasil teve destaque apenas no setor primário da economia, ou seja, setor primário, produção agrícola, com a exportação de pau-brasil, açúcar, ouro, borracha, cacau e café, entre outros. Foi a partir da primeira década do século XX, com a disponibilidade de capital proveniente da cafeicultura, que esse processo se impulsionou e estimulou a imigração europeia. Os imigrantes trouxeram novos hábitos de consumo que incluíam produtos industrializados, bem como um pouco de experiência em trabalhos como operários e na produção industrial. Após o diálogo com seus ou suas colegas e a troca de informações mediadas pelo professor à professora, indique outras contribuições trazidas por imigrantes de diferentes países para o desenvolvimento econômico e industrial do Brasil. Então, o que a gente pode pensar? Quais foram as outras contribuições que nós tivemos com a chegada dos imigrantes do país? Então, qual o trabalho qualificado que eles trazem nas suas inteligências que possibilitam o desenvolvimento da economia local, né? Pensar em importação, exportação, acordos econômicos, criação de blocos econômicos, isenção de taxas alfandegárias para importação e exportação, o desenvolvimento de outras técnicas e habilidades relacionadas, seja a música, seja a medicina, seja a engenharia. Então, o que eles trouxeram de conhecimento que pode nos ajudar? Questão B. Para compreender a importância dos migrantes no processo de industrialização brasileiro, leia os dados representados no gráfico 1, imigrantes no Brasil no final do século XIX e início do século XX, e realize as próximas atividades. Gráfico 1, imigrantes no Brasil no final do século XIX e início do século XX. Então, vai de 1.200.000 a, lá embaixo, 0, ok? Então, como foi distribuído? Então, de 1884, aqui está presente, 1884 a 1893, você tem uma imigração. E essa imigração está representada, quem é que chega aqui primeiro? A maior quantidade. Então, italianos, olha lá a quantidade, 510 mil italianos
chegaram aqui por volta de 1893. Você também tem uma grande concentração de japoneses, né? A gente sabe que chegou japonês. Mas italianos chegaram numa maior concentração, portugueses, alemães, espanhóis e outros que não apontam. Então a maior concentração entre 1884 e 93 é essa. Depois, entre 1894 e 1903, você tem uma chegada aqui de outra leva de 537 mil de italianos, depois portugueses 150 mil, outros 42 mil, você tem uma pequena quantidade de alemães, sírios e turcos também chegando no Brasil, que não chega a 10 mil. Posteriormente, você tem aí uma outra quantidade entre 1904 e 1913, você tem aí uma chegada de portugueses novamente, de sírios e turcos, outros italianos, laranjas espanhóis, um pouco de alemães. Entre 1914 e 1913, você tem uma chegada de japonês, de alemão, mas a maior concentração continua sendo espanhol, italiano e portugueses. Dentro da quantidade dos portugueses, dos europeus, os asiáticos foram muito pequenos a quantidade, ok? Então vamos para o próximo exercício. Vamos lá. B. Qual o período indicado no gráfico 1 que registrou maior entrada de imigrantes no Brasil? Qual o período indicado no gráfico 1 que registrou maior entrada de imigrantes no Brasil? De acordo com os dados apresentados no gráfico, aponte de qual país o Brasil recebeu o maior número de imigrantes e explique o que favoreceu esse período de grande imigração para o Brasil. A gente precisa relacionar o ciclo econômico. Qual o período indicado no gráfico 1, né? O gráfico 1 vai apresentar a maior concentração de imigração chega no Brasil, o maior contingente populacional, a gente pode ver nas barras em azul, que é o total, 883 mil, aqui. A terceira leva de imigração, entre 1904 e 1913, chegou por volta de 1 milhão de imigrantes no Brasil. E a maior concentração deles era portugueses, tá? Os portugueses continuaram durante toda a história do Brasil migrando para cá, afinal de contas havia um favorecimento, né? Talvez econômico, talvez de possibilidade de influência, afinal foram eles os nossos colonizadores. E por que eles estavam aqui nesse período? O que estava acontecendo no Brasil entre 1904 e 1913? A gente pode procurar lá dentro da história do Brasil, né? Do texto que a gente leu. O que aconteceu entre 1904 e 1913? Aqui não retrata? Era o início da o início da chegada da imigração italiana. A família real tinha acabado de sair daqui, né? A família real portuguesa. O que a gente, de alguma maneira, conseguiu fazer durante a história de migração nesse período? A gente pode pesquisar no Google, né? Vamos no Google pesquisar e observar essas informações? Eu posso ter elas aqui também, ó. Vamos olhar? Questão D. O processo de industrialização brasileiro foi marcado por algumas etapas consideradas fundamentais para compreender o seu desenvolvimento. Nas colunas abaixo, relacione cada uma das etapas com suas respectivas características. A década de 1990, neoliberalismo e a globalização da economia. Então, já tinha passado todo o processo de industrialização, criação de Brasília, desenvolvimento potencial da economia, né? Então, vamos deixar ele para depois, porque ele é o final da história. A chamada década perdida, 1980. Ditadura militar, 1964 a meados de 1980. Governo JK, Juscelino Kubitschek, 1956 a 1961. 5. Política nacionalista da era Vargas, 1930 a 45, de 1951 a 1954. A gente pode começar pelo 5, que é o primeiro, né? Então, numa relação inversa, a história vai contar do 5, 4, 3, ela sobe. Então, aí vai falar do período de estagnação com queda acentuada nas taxas do crescimento, do PIB, do poder de compra dos salários, aumento do desemprego e aceleração da inflação. Brasil, a desaceleração representou uma queda vertiginosa nas médias históricas de crescimento dos 50 anos. Então, isso foi pós-governo Juscelino Kubitschek. Okay? Vamos tentar ver. D. Período marcado pelas ondas de privatizações de nossas estatais e da flexibilização das leis trabalhistas.
maior abertura do mercado nacional para produtos, capitais e serviços, além da redução de investimentos em setores sociais e criação de agendas reguladoras. Isso me parece governo do Getúlio Vargas. Vamos para C. Caracterizado pela nacionalização da economia, em que foi adotado o modelo de substituição das importações, criando as chamadas indústrias de base necessárias para o impulso de outros ramos industriais. Foram criadas nesse período a Companhia Siderúrgica Nacional, importante centro de produção de aço e Companhia do Vale do Rio Doce, atual Vale, empresa responsável pela exploração dos diversos minerais utilizados pelas indústrias, e criou a Petrobras, importante empresa de exploração e produção. Vamos lá ver onde está isso? Ó, a gente estudou isso lá em cima. Vamos olhar aqui. Ó. Qual era o ano? Olha, tá aqui. 1930 a 45. Ou seja, a imagem está relacionada. Vamos lá, vamos lá. Aqui. Vamos aqui. Vamos lá. Então, 1900, o 5 é o C, ok? Vamos para lá? Vamos subir? Duas características marcantes desse período foram a modernização da economia e o autoritarismo político. Ditadura militar, tá? Então, a 3 é ditadura militar. A modernização da economia deu-se de via aprofundamento da dívida externa, responsável pela experiência do milagre econômico. Quando o Brasil apresentou altíssimas taxas de crescimento econômico. Foi a ditadura, essa é uma década que evoluiu muito até 80, depois a gente teve a crise, né, o militarismo. 74 foi o ano de maior endividamento e desenvolvimento da técnica, do tecnicismo do Brasil. Foi apresentado o plano de metas, cujo lema era 50 anos em 5. A gente já sabe que está relacionado ao 5, que é o governo do Juscelino Kubitschek. Isso significa que a década perdida, vamos olhar aqui, é aquela que 90 no liberalismo, vamos às últimas. Duas marcantes desse período foram a modernização da economia e o autoritarismo, 74, aqui, é o 3, está relacionado à ditadura, tá? O período marcado por ondas de privatizações, de ondas estatais, da flexibilização das leis trabalhistas, maior abertura do mercado nacional para produtos, capitais e serviços internacionais, além da redução do investimento em setores sociais e criação de agências reguladoras, está relacionada à década a 1990, ok? O liberalismo econômico. A chamada década perdida é 80. A gente pode colocar na E, tá certo? Você procura que está mais próximo aqui, na alternativa A, B, C, D e responda, tá certo? Atividade 2, leitura e análise de mapa. Atualmente, o Brasil é considerado um dos países mais industrializados do mundo, ocupando em 2015 o 11º lugar nesse segmento em escala global. Porém, a industrialização não ocorre de forma homogênea no país. Isso porque está relacionado ao que há disponível nessas regiões, ou seja, ela se encontra irregularmente distribuída no território, onde algumas áreas são densamente industrializadas e outras praticamente desprovidas dessa atividade econômica. Analise o mapa e responda ao que se pede no seu caderno. Desculpe, a voz está ficando muito ruim porque eu estou lendo, ok? Eu vou ler mais uma vez. Atualmente, o Brasil é considerado um dos países mais industrializados do mundo, ocupando, em 2015, a 11ª colocação no segmento dessa escala global. Porém, a industrialização não ocorre de forma homogênea no país. Isso por conta da disposição de recursos, né? Então, ficou distribuído. Isso favorece ou não as regiões, a migração, sabia? Outras regiões ficam desprovidas de indústria, isso é ruim. A concentração industrial em 2013 está aí, é a região sudeste mesmo. O número de empresas aqui a gente consegue observar indústrias extrativas ou de transformação para o município. De extrativista, aquelas que retiram, extrai, seja cacau, seja açaí, seja carnaúba, retirando sementes, né, frutos da natureza. E a de transformação é onde se transforma esse produto em um outro, em creme, em fruta, em creme, em sorvete, em doce. Então,
Que indústria é essa? A. Identifique, de acordo com a divisão regional do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, qual região é a mais industrializada. Nós já sabemos que é a região, essa região, né? Sul e Sudeste. Sul e Sudeste, ok? Vamos lá. B. Indique o nome de 5 estados com um grau elevado de industrialização e 5 estados com baixo índice de industrialização. Então, a gente volta lá. Quais 5 são? Então a gente pode colocar São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Ok? A gente pode. Então quais são os 5 menos? Amazonas, Pará, Mato Grosso, Tocantins e Goiás. Pessoal, acabou a bateria do meu celular. Eu não vou conseguir dar continuidade. Vou ler só o B, que é a última. Porque não há uma distribuição equilibrada da indústria no Brasil, relaciona os aspectos históricos de formação do território brasileiro com a realidade atual. Está estritamente relacionado à infraestrutura local. Se eu tenho recursos, qual é o tipo de indústria que eu vou implantar? Se tem mais pé de café perto de uma indústria cafeeira, então isso favorece que eu crie toda uma infraestrutura, uma mobilidade urbana, que eu pavimente as ruas, coloque iluminação, crie escolas, crie áreas de lazer, hospitais para os trabalhadores que vão para aquela região. Caso contrário, não vale a pena implantar indústria naquele lugar. Está relacionado também à isenção de impostos, à bonificação com relação a taxas que são de importação e exportação e mesmo impostos cobrados pela área ocupada, já que se é uma área que é disputada ou não. Então, isso vai favorecer ou não a implantação da indústria em determinada região. Me desculpem, abaixou a energia por conta da bateria que está acabando. Até a próxima, uma boa sorte.